sou eu de novo. Essa é a segunda parte da nossa aula de geometria. Vamos continuar com a nossa revisão de geometria analítica. Estávamos falando de equação de reta. Dá uma olhadinha no exercício 3. No plano cartesiano representado a seguir, considere o triângulo ABC determinado pelo ponto A aqui em cima. O ponto A é a intersecção das retas RS e pelos pontos B e C ele já colocou as coordenadas de B e ele já colocou as coordenadas de C. Pergunta, calcule a área do triângulo ABC. Boa. Você lembra como é que se acha a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Muito bem. Eu tenho a impressão que você consegue me dizer com razoável precisão. Aliás, com boa precisão mesmo. Ficou horrível meu desenho. Com boa precisão. Quanto que vale esta base? Do menos 3 até o 7. Isso, perfeito. Sei que você respondeu direito. A base desse triângulo mede 10. Agora, para descobrir a altura do triângulo, você concorda comigo, vou dar um zoom aqui na figura, que a altura deste triângulo coincide com a abscissa. O que é abscissa? O eixo Y do ponto A. Eu acho que coincide. Então, se eu tiver as coordenadas do A, o x do A, que não vai me servir para alguma coisa, mas o y do A, exatamente a altura deste triângulo. Vou pensar como que eu posso fazer para obter esse ponto A. Esse ponto A ele é um ponto que está em qual reta? Ele está na reta R e ele também está na reta S. Ele é um ponto que pertence à intersecção das duas retas. O que é intersecção? É a solução das duas equações. Então, vamos pensar algebricamente. Eu consigo montar uma equação para a reta R. Eu também consigo montar uma equação para a reta S. Com duas incógnitas, duas equações. Se eu resolver o sistema, eu vou obter o único ponto que é a solução das duas, que é o A. Então, vamos resolver esse problema. Primeiro passo, reta R. Vamos em ordem aqui alfabética. Eu preciso achar o coeficiente angular. Como que eu acho o coeficiente angular? Se eu tiver dois pontos, é ΔY sobre ΔX. Na reta R, eu tenho esse ponto que está aqui do lado, o Y vale 2, então o X é 0. E eu tenho esse ponto B aqui, que é menos 3 e 0. Então, vamos achar o coeficiente angular da R, o M da R, fazendo ΔY sobre ΔX? Tá bom. ΔY, me fala a diferença do Y daqui com Y daqui, desses dois pontos. 2 menos 0. E o ΔX? O X desse ponto menos o X desse ponto. 0 menos menos 3, 0 mais 3. Vai ser 2 terços. Boa. Agora, a equação da reta R. Ioiô. Y menos Y0 é MX menos X0. Ioiô, me xoxô. X0, Y0 é um ponto por onde a reta passa. Qual ponto que você vai escolher? Que seu coração mandar. O meu coração está pedindo para escolher esse ponto aqui. É um ponto por onde a reta R passa. Então, eu vou escolher ele. O Y menos. Qual que é o Y desse ponto? 0. Igual M, coeficiente angular, 2 terços. X menos o X desse ponto é menos 3. Menos com menos, mais 3. Y menos 0 é Y. Faz a distributiva 2 terços de X. Mais 2 terços de 3, que vai cortar o 3 que multiplica com 3 que divide. Mais 2. Pronto. Achei uma equação para a reta R. O que você vai fazer com essa informação? Guarda.
Segundo passo do problema, me ajuda a obter uma equação para a reta S. Como que eu acho um coeficiente angular para a reta S? Eu tenho 2 pontos da S, que eu conheço, só tenho o ponto C. Mas eu tenho a inclinação, que é 135 graus. Então, vou fazer a tangente de 135, que é menos a tangente de 45, que é menos 1. Equação fundamental. Ioiô, mi, xoxô. x0 e y0, você só tem um ponto por onde a reta S passa, só conhece esse ponto, que é o ponto C. Eu vou trocar o y0 pelo y do C, que é 0. M é menos 1. X menos o x0, e o x0 é 7. Y menos 0 dá y, vai ficar menos x, menos com menos, mais 7. Pronto. Veja só, obtive uma equação para a reta R. Opa, ficou horrível isso. Obtive uma equação para a reta R e agora outra equação para a reta S. Tá bom. Se eu tenho duas equações, duas incógnitas, e eu quero obter qual é o ponto que satisfaz as duas equações, eu vou montar um sistema e eu vou tentar resolver esse. Aliás, vou tentar e conseguir resolver esse sistema. Eu tenho aqui y é 2/3 de x mais 2 e y é menos x mais 7. Os dois vão ser equação para y, então por que a gente não iguala tudo, né? Basta falar que 2/3 de x mais 2 é igual a menos x mais 7. Vamos tirar o mínimo? Qual que é o denominador aqui em tudo? 3. Opa, fiz errado. O denominador de tudo tá torto. O denominador de tudo é 3. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 2x dá 2x. 3 dividido por 1 dá 3. Vezes 2 dá 6. 3 dividido por 1 dá 3. Vezes menos x, menos 3x. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 7, 21. Como eu tirei o MC da equação inteira, eu posso me dar o luxo de cancelar esse denominador, porque ele faz parte tanto do primeiro membro quanto do segundo membro. E aí só vou olhar para a equação de cima como a equação do primeiro grau. Esse 3x que está subtraindo, eu passo para cá, vem somando. 2x mais 3x, 5x. Esse 6 que está somando, eu passo para o outro lado e vai subtraindo. 21 menos 6, 15. Se 5x é 15, quanto que é o x? 3. Beleza. Se o x é 3, quanto que é o y? Volta em qualquer equação para você achar o y. Tipo essa segunda. O y é menos x mais 7. Menos 3 mais 7, 7, 6, 5, 4. Acabei de determinar as coordenadas de que ponto? Do ponto A. Porque é o ponto A que é a intersecção das duas retas. Então, as coordenadas do A são 3 e 4. Beleza? Olha aqui. Esse ponto aqui é 3. Opa. Esse ponto aqui é 3. Esse ponto aqui é 4. Então, qual que é a altura deste triângulo? A altura deste triângulo é 4. Quarto e último passo, o que a gente pode fazer para terminar? Achar a área desse triângulo. Como que eu acho a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. A base é 10, a altura é 4, 10 vezes 4, 40, dividido por 2, 20 unidades de área. Simples, desse jeito, não é difícil. Basta montar as equações da reta, fazer o sistema e eu resolvo o que ele pediu, que é a área. Bom, recapitulando, vimos quantos métodos para se obter a equação da reta.
Aliás, para se obter a equação da reta, eu preciso do coeficiente angular, né? Quantos métodos para obter o coeficiente angular? Primeiro método, amarelo. Se eu sei, 2 pontos, faço ΔY sobre ΔX. Segundo passo, verde. Se eu sei o ângulo, eu faço o coeficiente angular. Terceiro método, azul. Se eu sei que essas retas são perpendiculares. Lembra que se as retas são perpendiculares, elas têm uma propriedade. O coeficiente angular da R multiplicado pelo coeficiente angular da S dá menos 1. Então, tem esses 3 métodos que a gente vai ver de achar os coeficientes angulares. Tá? Dá uma olhadinha nesse exercício 4. Obter uma equação da reta S. Vou desenhar o que ele está falando. Existe uma reta S. Vou dar um nome para essa reta. Essa reta S passa por um ponto P, 1 e 3. E essa reta S, ela é perpendicular. Perpendicular forma quantos graus? 90. Ela é perpendicular a uma reta... Opa, vou fazer isso daqui mais retinho. A uma reta R. E a equação da reta R está dada. E eu vou colocar aqui que as duas retas formam 90 graus. Tá bom. Ele quer uma equação da reta preta, que é a reta S. Equação, começo escrevendo que a equação é ioiô, mi, xoxô. Eu tenho um ponto por onde a reta S passa? Tenho. Qual que é o y desse ponto? 3. Qual que é o x desse ponto? 1. Opa, fiz ao contrário, perdão. X menos 1. O que falta eu descobrir? O coeficiente angular da R, que eu não sei. Mas eu da S, né? Que eu não sei. Mas eu consigo saber que a S é perpendicular a R. E dá uma olhadinha nisso daqui. Essa reta está na forma de equação geral. Para descobrir o coeficiente angular, geralmente a gente põe na forma reduzida. O que é a forma reduzida? A gente isola o y. Então, se eu escrever assim, ó, vou deixar o y sozinho. Menos 2y, passa tudo para o outro lado. Igual a menos x menos 4. Multiplica por menos 1 para tirar essa cambada de menos. 2y é x mais 4. Divide tudo por 2. Y é x sobre 2 mais 2. Então, o número que acompanha o x é o coeficiente angular da reta R e o número sozinho é o linear. Qual que é o angular da R? Qual que é o número que acompanha o x? Meio. Como que eu vou achar esse angular da S? Se as duas são perpendiculares, você pode lembrar disso daqui. Que o coeficiente angular da R, que você sabe que é meio, vezes o da S, tem que ser menos 1. Meio vezes o da S é menos 1. Se 2 está dividindo, passa para lá multiplicando. Então, o coeficiente angular da S vai ser menos 2. Volta aqui e troca esse M por menos 2. Pronto. Essa é a equação geral. Vamos fazer a distributiva. Y menos 3 é menos 2x, menos com menos, mais 2. Passa esse menos 3 para o outro lado, menos 2x, mais 5. Essa equação que a gente chama de equação reduzida da reta S. Simples assim. Ok? Pronto. O último passo da nossa aula é falar de circunferência. E para a gente falar de equação de circunferência, nota que a equação de circunferência é simples. Equação de circunferência nasce de um teorema de Pitágoras. Vocês concordam comigo que a circunferência eu posso definir que é o lugar geométrico dos pontos que equidistam de um único ponto que eu chamo de centro? E se eu montar um teorema de Pitágoras, nota que o que eu estou fazendo é Pitágoras. A distância de um ponto P, que está aqui o meu ponto P, até meu centro, eu chamo essa distância de raio? Posso falar isso? Então tá bom.
Então, vou dizer, ó aqui, o ponto P, as coordenadas dele são x, y. Então, a distância do ponto P, ó o que eu estou escrevendo aqui no canto, até o centro é o raio. Distância de P até C igual a raio. Teorema de Pitágoras. Como é que fica o Pitágoras aplicado nesse triângulozinho aqui? Cadê o triângulo? Você não tá vendo o triângulo? Claro que você tá vendo o triângulo. Aqui, ó. Isso daqui é ΔX. Ou seja, é o x do P menos o x do centro, que é o A. Ou x0, x do centro. X menos o x do centro ao quadrado. O que é o ΔY? É o y do P menos o y do centro ao quadrado. Igual hipotenusa ao quadrado. E a hipotenusa, pelo amor de Cristo, é o raio. E isso a gente chama de equação reduzida de uma circunferência, onde x0 e y0 são as coordenadas do centro e r é a medida do raio. Isso daqui é só um teorema de Pitágoras. O que seria a equação geral da circunferência se você desenvolver os teoremas de Pitágoras? Só isso. Olha o exercício 1 como é simples. Dá um pause e tenta fazer um, tenta ver se você lembra como faz o exercício 1 só com essa informação. Acho que você consegue, você é suficientemente esperto. A equação reduzida da circunferência de centro C e raio R. O que é equação reduzida da circunferência? X menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado igual a raio ao quadrado. x0 e y0 são as coordenadas do centro. O x do centro é 4, x menos o x do centro. O y do centro é menos 1. Menos 1 vira mais 1. Igual raio ao quadrado. Raiz de 5 ao quadrado. Como ele fala equação reduzida, você não precisa desenvolver. Você deixa desse jeito aqui. Você só desenvolve se ele pedir equação geral. Então, fica isso igual. Só resolve raiz de 5 ao quadrado, que é 5. Pronto, acabou. Esta é a equação reduzida da circunferência de centro em 4 menos 1 e raio é de 5. Prontinho. Vou colocar aqui outra cor. Item B. As coordenadas do centro e a medida do raio da circunferência. Por que esse x está sozinho? É porque ele é x menos 0. Então, quem são as coordenadas do centro? O x do centro é 0 e o y do centro é 3. Esse número aqui é o raio ao quadrado. Se o raio ao quadrado é 16, qual que é o raio? 4. Pronto, acabou. Não é pra você ter dúvida nisso. Questão 2. Obtenha uma equação da reta T. Vamos desenhar uma reta T que é tangente à circunferência tal no ponto P, 7 e 2. O que é uma reta tangente? É uma reta que encosta. Então, eu tenho uma circunferência e eu tenho uma reta. Deixa eu ver se eu consigo fazer esse desenho um pouquinho melhor. Ficou pior. Tenho fé e esperança que vai ficar bom. Imagina você que esta reta... Deixa eu ver se isso vai prestar. Não prestou. Imagina você que essa reta está tangenciando. O que é tangenciar? Ela está encostando, tá? Então, vou fazer aqui uma bolotinha um pouquinho maior. Para você reparar que isso daqui está encostando. E qual que é o ponto que ela está encostando? Ponto P, 7 e 2. Obtenha uma equação desta reta tangente, da reta T. É isso que ele quer. Como que é a equação da reta? Você lembra? Pelo amor de Deus, você lembra? Equação da reta. Ioiô, mi, xoxô. Para você descobrir a equação da reta, você precisa de um ponto por onde a reta passa. Você tem esse ponto? Você tem o P. O y0, que é o y do P, é 2.
O E, a gente ainda não sabe, e o x do P é 7. O que eu preciso descobrir, portanto, é qual é o coeficiente angular desta reta. T. Primeiro método, 2 pontos. Eu sei 2 pontos por onde a reta T passa? Não, só sei um. Segundo método, inclinação. Sabe a inclinação da reta T? Pior ainda. Terceiro método, se for perpendicular. Tá, o que a gente sabe é que a reta T é tangente à circunferência. E toda reta que é tangente forma 90 graus com raio. Então, esta reta que contém o raio, eu vou chamá-la de reta R. Você sabe as coordenadas do centro? Você sabe, porque você vai olhar aqui, ó. Qual que é o x do centro? 1. Qual que é o y do centro? 0. Se você precisar do raio, o raio mede a raiz de 40, mas acho que a gente não vai precisar disso agora. Só as coordenadas do centro. Se você tem 2 pontos, que é o ponto P e o ponto C, eu acho que você consegue achar o coeficiente angular desta reta R. Então, o coeficiente angular de R é ΔY sobre ΔX, porque eu tenho 2 pontos. Y do P menos Y do C, X do P menos X do C, a ordem que você quiser. Y do P, 2, Y do C, 0, X do P, 7 menos 1. 2 sextos, que é 1/3. Agora, se eu sei o coeficiente angular de R, gente, daqui era pra ser uma seta. Se eu sei o coeficiente angular de R, como que eu acho o de T? As retas não são perpendiculares, porque tangente forma 90 graus? São. Então, venho aqui no canto e vou escrever que o coeficiente angular de R vezes o coeficiente angular de S é menos 1. Coeficiente angular de R é 1/3. Coeficiente angular de S é o que eu quero saber. Se produto é menos 1, o 3 passa para lá multiplicando. Coeficiente angular de S vai ser menos 3. Vem aqui, troca por menos 3, distribui para a gente ser feliz. Y menos 2 é menos 3x, menos com menos mais 21. Então, é menos 3x mais 23. Equação reduzida. Ele ainda não fala qual é a equação. Gosto das reduzidas. Simples. 3. Tá acabando. Obtém uma equação da circunferência. Agora ele quer a equação da circunferência. O que ele forneceu pra gente? O centro desta circunferência, que é 1 e menos 1. E esta circunferência é tangente a uma reta. Ficou menos pior essa. Lembra que tangente vai ter um ponto só, que ela vai encostar na reta, x menos y igual a 0. Como que a gente dá a equação da circunferência? X menos x0 ao quadrado, y menos y0 ao quadrado, igual raio ao quadrado. O que é o x0 e o y0? São as coordenadas do centro da circunferência. Você tem? Tem. O x0 é 1, o y0 é menos 1. O que está faltando para você descobrir o raio? Cadê o raio? O raio é a distância do centro até o ponto de tangência. Ou seja, o raio é a distância do ponto C até a reta T. Lembra da fórmula de distância de ponto a reta? É aquela que tem módulo e raiz. É módulo de AX0, BY0 mais C, sobre a raiz de A quadrado mais B quadrado. Quem que é o A da reta? Quem que acompanha o X? É 1. Quem que é o B da reta? Quem que acompanha o Y? É menos 1. Então, A é 1 vezes x0 do ponto, 1, mais B da reta, menos 1, y0 do ponto, menos 1 também, mais o C da reta,
Não tem termo independente. O C da reta vai ser 0. Módulo de tudo isso sobre. A raiz de A quadrado, 1 quadrado, mais B quadrado, que também é 1. Só que tinha que estar em azul, né? Porque é da reta. 1 quadrado e 1 quadrado. Tá bom? Então, esse raio vai ser 1 vezes 1, 1, menos 1 vezes menos 1, 1, sobre raiz de 2. 2 sobre raiz de 2, que você vai racionalizar. 2 raiz de 2 sobre 2. Esse raio mede raiz quadrada de 2. Então, vamos mudar a resposta aqui que ele está pedindo mesmo. É a equação... Deixa eu descer um pouquinho. A equação geral da circunferência vai ser, então, chamar a circunferência... É que se ele já está chamando o centro, né? O ângulo gosta de chamar a circunferência aqui, ó. Achei, lambda. Vou chamar a circunferência de lambda. Vai ser x menos x do centro ao quadrado. Y menos com menos 1 dá mais 1 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado dá 2. Esta equação desta circunferência, que eu estou chamando aqui de lambda. Chama do que você quiser. É uma letra grega qualquer que o ângulo gosta. Tá bom. O que é equação normal para a gente terminar isso? Equação normal é quando você desenvolve o teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras é ótimo, trinômio quadrado perfeito. Quando você desenvolve isso daqui e isso daqui, você tem uma equação geral. Por isso que aparecem os termos com x e com y. Então, exercício 4. Determine o centro e o raio da circunferência, cuja equação normal ou equação geral, tanto faz, é esta equação desenvolvida. Como é que eu trabalho com esse tipo de equação? Eu junto primeiro só o que tem x, vou separar aqui, x quadrado menos 2x. Depois, só o que tem y quadrado mais 6y. E aqui eu vou passar para o outro lado o termo independente, que é 3, menos 3. A ideia, pessoal, olha aqui, não é a gente formar trinômios quadrados perfeitos? Eu acho que você lembra, quando a gente desenvolve trinômio quadrado perfeito, como é que é? Trinômio quadrado perfeito. Quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Não chama trinômio à toa, ele tem 3 termos. Só que aqui tem quantos termos com x? 2. Então, o que eu quero buscar? O terceiro termo para transformar isso num trinômio quadrado perfeito. Isto daqui... Ficou muito feio. Isto daqui, eu quero que seja x menos alguma coisa ao quadrado. Então, pensa comigo. Quando eu desenvolvo o trinômio quadrado perfeito, é quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Então, 2x significa 2 vezes o primeiro pelo segundo. Quanto que tem que ser esse segundo termo aqui para que o do meio seja 2x? 2 vezes x vezes quanto para dar 2x? Tem que ser 1, né? Porque olha só, de novo, quadrado de x, x ao quadrado. 2 vezes x vezes 1, 2x, mais o quadrado do segundo. Então, que número que eu adiciono aqui para que isso vire um trinômio quadrado perfeito? Eu adiciono 1. Eu posso simplesmente adicionar 1 desse lado? Posso, desde que eu também adicione 1 do lado de lá. Beleza? Fazer a mesma coisa aqui no y. Eu quero descobrir que termo que eu vou somar aqui para transformar este y num trinômio quadrado perfeito. Y mais alguma coisa para isso ser um trinômio quadrado perfeito. Como que a gente faz trinômio quadrado perfeito? Quadrado do primeiro, y. Os 6y é 2 vezes y vezes alguma coisa. 2 vezes quanto que dá 6? 3.
Então, se esse segundo termo aqui do binômio for 3, na hora que você expande o trinômio quadrado perfeito, fica quadrado de y, que é y quadrado, 2 vezes 3 vezes y, que é 6y, mais o quadrado de 3, que é 9. Então, esse é o trinômio quadrado perfeito. Posso acrescentar 9 desse lado? Posso, desde que eu acrescente o quê? Do outro. O que vai sobrar? Menos 3 mais 10, que dá o quê? 7. Agora que eu tenho a equação reduzida da circunferência, que eu posso falar que o centro disso é quem? Lembra que é x menos o x do centro? X do centro é 1. Y menos o y do centro. O y do centro vai ser menos 3, porque menos com menos dá mais. E o raio é raiz quadrada de 7. Pessoal, isso daqui é uma revisão bem importante, mas muito importante mesmo do que vocês viram ano passado. Espero que vocês fiquem confiantes de tudo que a gente viu. Olha só, bastante coisa. Daí ficou bem bonitinho mesmo. Espero que de vocês esteja assim. Eu vou vistar essa folhinha de vocês. Se fizeram no caderno, eu vou vistar o caderno. Façam isso, que retornando às aulas, isso será vistado. E para a próxima aula de geometria, que é só quinta-feira da semana que vem, você tem essa tarefa. Aula 1 é relativa a ponto, aula 2 é relativa a reta, aula 3 relativa a circunferência. Só dois exercícios bem rapidinhos, bem pequenininhos. Faça os exercícios e me procurem, tá bom? Faz isso, como dessa vez esses exercícios não estão no plural, tira a foto, me manda, tá? Manda por e-mail. Pode ser uma sugestão, um aplicativo do celular que eu gosto é o CanScanner ou a Scanner, que você tira a foto dos exercícios, escaneia, manda tudo em PDF, tá bom? Foi um prazer. Até mais.